Olá, está começando o Hot News Entrevista. Seja bem-vindo e obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós recebemos a idealizadora e produtora do projeto A Hora do Conto, Leda Fernandes. Os assuntos que serão tratados nessa entrevista são o projeto educacional A Hora do Conto, criado para auxiliar no hábito da leitura de alunos do ensino infantil e fundamental 1, a importância do estímulo à leitura e do desenvolvimento cognitivo saudável das crianças, a formação de uma nova geração de leitores e jovens apaixonados por livros, o impacto comunitário de projetos que procuram expandir o acesso à cultura e a relevância de ações que incentivem atividades culturais como música, teatro e outras práticas. Leda Fernandes, bem-vinda de volta aqui no Hot News. Muito obrigada, Lincoln. Que prazer estar aqui. Obrigada pela recepção. Obrigada, Rafa, também. Imagina, está no ar o Hot News Entrevista. Hot News Entrevista. O Hot News tem um oferecimento de iFome. Baixe o app no seu celular e descubra você também porque todo mundo pede pelo iFome. Frigol, alimenta a sua vida. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Comece 2024 conectado com a LPNet Desktop. Planos de 200 a 800 MB a partir de R$ 84,99 por mês. Safra Sul Alimentos. Ao ir ao mercado, escolha a qualidade Safra Sul Alimentos. Precisando de dinheiro rápido, sem burocracia e na palma da sua mão, conheça o crédito automático do Cicobi Crédito Silva. Precisa de medicamentos, cosméticos ou produtos ortopédicos? Procure a farmácia Unimed. Aqui tem gente, aqui tem medicamentos de qualidade, aqui tem Unimed. Exilor Energia e Alimentos, Safra 77. O melhor de nós para o mundo. Bom, Leda, antes de falarmos especialmente, sobre os métodos e os objetivos do projeto A Hora do Conto, queríamos que você contasse pra gente como foi que surgiu. Já são mais de 2 décadas, 100 mil crianças atendidas, não apenas em Lençóis Paulista, como também em Macatuba e em breve Piracicaba, certo? Certo, é isso mesmo. Mais de 20 anos contando histórias, né? Muita coisa. Quantas histórias eu paro pra pensar e vejo quantas histórias eu contei e quantas também eu ouvi. Muito interessante. E aí, para começar então aqui a nossa conversa, vamos começar contando como começou. Sim. E realmente começou, eu tinha terminado a faculdade de letras em 98, logo depois fui para São Paulo para fazer teatro, escola de teatro, e então a vontade veio de unir tudo aquilo que eu tinha visto no curso, fazendo letras, literatura brasileira, literatura americana, poder da literatura e também todas as ferramentas que o teatro sempre me trouxe. Então chegou a hora de propor um projeto para a cidade naquela época, 2002, que incentivasse a criança, o educador e que fizesse também com que Lençóis, além de ser reconhecido como a cidade do livro, fosse também reconhecido como a cidade de leitores. Então essa foi a grande pulguinha atrás da minha orelha que me fez dar uma sacudida, levantar e começar a pensar em algo interessante. E foi aí que a Hora do Conto surgiu, então, com essa vontade de transformar Lençóis também na cidade de leitores. Bom, Leda, e em relação a isso, a metodologia do projeto tem contribuído muito para o desenvolvimento desse hábito de leitura, considerando várias faixas etárias e também até mesmo a maneira de se adaptar em diferentes níveis de aprendizado. Conte pra gente como isso funciona. Bom, contar histórias, a gente pode falar de várias metodologias, E a forma que eu escolhi contar histórias é a história teatralizada, digamos, Que é onde eu chego pertinho de quem tá ouvindo, aonde eu procuro contar de uma maneira, assim, bastante prazerosa. Então, a leitura e a contação, ela precisa ser com e por prazer. Eu acho que isso é a grande frase que motiva e que amola, que acaba proporcionando que o projeto tenha essa vida longa, Porque as crianças que estão assistindo, elas percebem o prazer que isso é feito, o professor que está assistindo também. Então eu acho que essa metodologia da contação teatralizada, ou seja, sem utensílios, sem fantoches, sem bonecos, sou eu com o meu corpo, com a minha voz,
né? Então essa é a forma que eu escolho para contar histórias e tendo todos esses recursos que o teatro me traz, que é a modulação vocal, que é a interpretação dos personagens, né? Então acho que isso por si só acaba trazendo e proporcionando que isso seja feito de uma forma prazerosa. Então acho que a metodologia do projeto A Hora do Conto é essa, é através desse prazer. Bom, e realmente, para quem já assistiu, é um prazer enorme. Eu tô dentro dessas aí mais de 100 mil pessoas que já acompanharam, e é um prazer muito grande acompanhar você contando essas histórias. A gente fica realmente muito encantado com tudo isso, né? E o projeto, acho que as estratégicas específicas que o projeto A Hora do Conto adota para promover, não apenas a leitura, mas também, como já mencionamos no início do programa, o desenvolvimento cognitivo das crianças também, né, Leda? Pois é, né? Eu acho que assim, que uma estratégia bem específica do nosso projeto é separar as contações de acordo com a faixa etária do nosso público, né? Então, a criança da educação infantil, eu preciso trabalhar uma determinada história e eu vou fazer de um determinado jeito. Então, então eu vou através mais dos sons, dos movimentos. Já para o Fundamental 1, que são crianças dos 6 até os 10 anos, eu vou precisar trabalhar mais com o meu corpo, mais com a voz. Então, além desse cuidado, né, da escolha da história de acordo com essa faixa etária, eu acho que assim, que a gente precisa sempre ter em mente esse encantamento que ele precisa vir nessa ação. E como você comentou, que bom que ficaram boas memórias aí para você, né, de ter ouvido. E além de tudo isso, né, como trabalhar esse desenvolvimento cognitivo das crianças, através da contação, tudo já está intrínseco, né? Eu não preciso me preocupar em trabalhar mais nada, porque a contação bem realizada, a história bem escolhida, ela já traz todos os valores intrínsecos, né? Então, ela já, por si só, ela já trabalha a memória, ela já trabalha a imaginação da criança. A criança tá ouvindo, ela tá imaginando aquilo que tá acontecendo, né? Então, ela tá memorizando, ela tá se autocuidando, né? Olha que bacana isso, uma história ter o poder de se, né, de se olhar mesmo, né, de olhar para si. Então, assim, a história em si só, né, por si só, ela já traz toda essa potência que tem. Então, isso é muito bacana. Então, fazer isso com responsabilidade é realmente uma grande missão. Muito bem. E Leda, falando da desenvoltura comunicativa, né, até porque a gente está falando em relação ao ensino infantil e também o Fundamental 1. Então são crianças de 3 a 10 anos de idade. Você diria que a participação desse projeto também pode influenciar muito no desenvolvimento de outros pontos, como a socialização e a desenvoltura, como eu acabei de dizer, Leda? Com certeza. Eu acho que isso é fundamental, que a história, como a gente estava falando, né, ela por si só já traz tudo isso. Então, quando você ouve uma história, né, você tá refletindo, você tá aumentando o teu ponto de vista, você tá conhecendo outras realidades. Então, é um presente para a criança, né, você ter essa oportunidade de repente não ficar só no próprio mundo, né, é uma coisa que a cada livro que você lê, você tá conhecendo uma nova realidade, uma nova vida. Então olha que bacana, se a criança conhece muitos livros desde bem pequena, como ela vai se comunicar, né? Ela vai ter argumentos, ela vai crescer protagonista da sua própria história. Então, eu acho que isso vem realmente para qualificar toda a estrutura e a vida mesmo, né? Do ser humano como cidadão, como indivíduo e atuante. Acho que isso é o mais importante, né? Não é qualquer cidadão. É um cidadão atuante, consciente e participativo na comunidade que ele atua. E a partir daí você acha que já cria essas crianças o hábito da leitura, né? De viver isso no dia a dia, da autocrítica também, ajuda tudo isso? Com certeza, eu ouço isso sempre das crianças, né? E as crianças, elas são muito verdadeiras, né? E muito esclarecidas, né? Ainda mais as crianças de hoje em dia, né? As crianças de 2024, 2023, né? Então, o poder do argumento que elas têm, então a crítica, né? Então, a exigência, elas não querem mais aquela princesa que estava dormindo e que foi beijada pelo príncipe, ela quer ter um poder de escolha,
leitura. Então a criança, ela já vem também com esse repertório. E isso, ele é muito cultivado pelos pais, pela família primeiramente e depois pela escola. Então, para a gente ter essa criança assim atuante e essa criança consciente do papel, ela precisa ser estimulada, né? Então, ela precisa ter livros ali de fácil acesso em casa, ela precisa ter o hábito da leitura, ela precisa ver esse hábito dos pais, né? Isso não pode ser uma coisa de outro mundo. Não adianta a gente querer, né? A gente fala para os filhos comer salada, o filho olha para o nosso prato e não tem alface, então como é que a gente vai incentivar? E a leitura é a mesma coisa, é um hábito, é uma prática, né, que ela precisa ser assimilada e um hábito que ele precisa ser construído. Então, desde na verdade, quando tá lá na barriga da mãe, né? Então a mãe precisa ter essa consciência, né, de estreitar esses laços com esse bebê que está crescendo. Então tudo isso vai fazendo com que a criança, né, tome mesmo parte, né, disso tudo, desse universo que pode vir a acontecer. O cronista Rubem Alves escreveu que são as crianças que nos ensinam as razões para viver. Leda, tendo isso em vista, você acha que nesses 21 anos de experiência o projeto chegou a influenciar em termos de acesso à literatura e cultura, não apenas os alunos, como também, como a gente estava falando agora, os familiares, a comunidade num todo? Com certeza. Isso a gente vê, assim, hoje eu posso dizer para vocês que, assim, que eu sinto que a minha missão, ela tá realmente sendo concluída cada dia um pouquinho mais, né? Porque a gente tá transformando, sim, a cidade como a cidade dos leitores, porque as crianças cobram isso, né? Então, as professoras me escrevem: Leda, eu contei uma história, mas meus alunos disseram que não foi como você. Você não conta como a tia, como é que a gente faz? Né? E as mães também. Sim. Então eu acho que isso acabou fazendo com que os pais procurassem, né, formas de contar histórias, os professores também. Então aí vem uma outra preocupação do projeto como estratégia, né, da metodologia, que não é só contar histórias, é também partilhar um pouquinho desse conhecimento, dessa vivência da contação de histórias para as pessoas que tenham interesse. Então, para educadores, para pais, para pessoas responsáveis, pessoas que trabalham com crianças, ou só para pessoas que queiram conhecer. Então tem essa possibilidade que a gente dá através desse projeto que a gente promove, que é a oficina de contação de histórias. E aí a gente ajuda lá os pais, né, a trabalhar esses nozinhos, essas dores aí de como contar histórias, e as professoras também. Então com certeza eu acredito que isso a gente tem construído e conseguido passo a passo, dia após dia. E com isso, né, Leda, colocando e pontuando, Rafa, em relação a isso, você deve ter estimulado a muitos contadores e contadoras, né, pais, né, de histórias com isso, que é uma expressão não só verbal, né, de voz e Sim. tudo mais, mas também corporal e até mesmo de ser o lúdico, né, na leitura, não é, Leda? É tão bacana, né, porque a história, eu falo que quando você quer estreitar os laços com o seu filho na adolescência, você já precisa começar a trabalhar com ele criança, sabe? Então, trazendo ele para perto de si, contando uma história, lendo, conversando, promovendo esse diálogo mesmo com a criança. Então, eu vejo a história, na verdade, como uma ponte. Sim. Sabe? Se eu fosse falar numa imagem, eu acho que o livro, que a história, ela é uma ponte entre quem tá contando e quem está ouvindo. Então, dessa forma, tem aqueles pais que às vezes eu encontro no mercado, eu levo um puxão de orelha, né? Porque, eu não consigo contar como você, né? Mas tem aquelas mães que depois, eu consegui, né? Então, assim, isso é muito prazeroso, porque a gente acaba partilhando. E nessa edição, a gente tem as contações que são feitas de maneira online, então que também acaba proporcionando para qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil. Então a gente teve uma oficina primeira em 2023 de forma online, que a gente encontrou contadores, crianças, assim, um público muito misto e de
vários lugares do Brasil, né? Vários lugares com vários sotaques diferentes, né? E partilhando dessa mesma vontade, que é contar histórias, né? Que é essa partilha mesmo, né? Desse bolo, né? Que é a contação de histórias que é feita aí de diversos ingredientes. Uma construção mágica, né? Em relação de todos os aspectos, né, Leda? Em relação aos pais, né? Aos responsáveis e também às crianças. Que se formam, como você falou, com uma edificação muito sólida em relação à cultura, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Fazer com que a criança tenha isso em mente, né? E que seja um hábito, mais uma vez, prazeroso. Porque se a gente não coloca isso desde a educação infantil, quando ela chega no ensino médio, fica muito difícil ler. Porque aí eu vou ler por obrigação, né? Eu vou ler a literatura do vestibular. E aí eu não adquiri esse hábito, né? Quando eu era criança, quando eu precisava que isso fosse prazeroso. Então tem pessoas que eu encontro nesse caminhar que dizem assim, do prazer que isso foi, que de acompanhar desde o início da hora do conto, né? E que hoje é uma situação prazerosa. Ler não é mais obrigação. Então vem nessa questão dessa responsabilidade da gente tentar compartilhar um pouquinho da paixão, né? Então acho que isso é uma missão, compartilhar paixões. E os reflexos em relação a tudo isso que você pontuou aqui, Leda? Reflexos visíveis em relação à literatura, à cultura. Olha, eu acho que em Lençóis, vamos começar falando de Lençóis, a gente percebe que realmente as nossas bibliotecas, as escolas que eu frequentei todas, né, em Lençóis, em 2023, com essa edição e já há tantos anos, né? Então, só começando aqui pela nossa cidade, a gente já percebe o aumento de leitores, né? Então, as diretoras das escolas comentam, olha, a gente tá aqui esperando chegar a nova remessa de livros porque os nossos alunos querem mais e querem títulos diferentes. Então isso é um resultado positivo que o projeto traz, né? Essa vontade de ler, esse eu já conheço, eu quero um outro, né? E isso também acontece em casa. A gente tem um público que fala, olha, eu não quero ganhar brinquedo, eu não quero ganhar roupa, eu quero ganhar livro. Então olha que interessante. Então todo um mecanismo que circula, né? Então é aquele escritor que tem toda a consciência daquilo que ele escreve, daquilo que atualmente precisa ser dito e pensado. É a sabedoria de quem escolhe a história e de quem proporciona isso para a criança, né? O pré-adolescente, adolescente e depois adulto, né? Então é todo um ciclo que vai ali, que vai girando mesmo, né? Em torno desse bem maior que é a leitura e com tudo isso, né? O conhecimento, os argumentos, tudo isso que a gente já colocou. Então, os reflexos são muito visíveis, né? Comecei falando aqui de Lençóis e a gente vê em Macatuba a mesma situação. Assim, das pessoas querendo mais livros, mais títulos. Bauru também, fui por várias vezes contar histórias e a gente percebe isso, o aumento, né, de leitores nas bibliotecas públicas, a compra dos livros, a conservação do livro, que é um fator muito importante, porque não é só ler e deixar em qualquer lugar. Então o projeto também tem essa preocupação de fazer com que a criança entenda que o livro precisa ser respeitado e que existe um tipo de livro para cada faixa etária. Então a criança vai brincar lá com livro de plástico, né? Depois um pouquinho maior, aquele livro que parece uma madeira, página, para ensinar a criança a manusear. Então são ações que no contar, com a passagem do tempo, a gente vai percebendo que isso realmente vai crescendo. Então é muito gratificante ver, né? Tudo isso de uma forma assim, não tão rápida, né? São 22 anos, mas de uma forma muito eficaz e nada fugaz. Então isso me alegra bastante de ver que não é nada passageiro, que isso veio para ficar e cada vez mais isso tá chegando aonde não chegava antes, né? Hoje a gente vê no Brasil, por exemplo, hospitais que contratam contadores de histórias para contar histórias para crianças e familiares que estão, né, acamados, que estão hospitalados. Então assim, que bom, né, que a contação de histórias tá cada vez mais sendo descoberta nesse intuito também, né? Ações que acontecem nas casas dos lares, né, de repouso para velhinhos, né? Então assim, a contação de histórias está chegando, qualquer frestinha tá chegando, e isso me deixa muito, muito feliz.
Legal. E de que maneira as atividades culturais, como a música, né, e o teatro, estão integradas ao projeto A Hora do Conto? Colaboram também para enriquecer, de alguma forma, as experiências dessa leitura, o desenvolvimento artístico das crianças? Nossa, eu tenho muita coisa para falar, né? Porque o teatro realmente, além de ser uma grande paixão, ele proporciona tudo isso que você falou, Rafa. Essa questão da integração, né? Então, da socialização. Então, o teatro por si só, ele já promove tudo isso, né? Esse exercício de ser empata, de se colocar no lugar do outro. Então, isso é uma ferramenta que o teatro trabalha constantemente. Então, não tem como você fazer um personagem se você não tem um olhar flexível sobre a situação ou sobre a pessoa que você está ali interpretando. Então, quer dizer, o teatro ele já traz essa possibilidade de que a gente, né, seja flexível e se coloque no ponto de vista de outra pessoa. E para a criança, a socialização, a integração, entender que ela faz parte de um todo, né? Então, isso é muito rico. A música, o quanto a arte ela complementa, ela dá o colorido para nossa vida. E a história tá junto com isso tudo. Então, fazer a Hora do Conto dessa forma teatralizada realmente foi uma escolha muito consciente e foi um grande presente para mim, porque a cada contação de histórias eu tenho a possibilidade de fazer um pouquinho diferente, né? De experimentar ser outro personagem com toda essa responsabilidade, né? Com essa criticidade que a história me promove, né? Me proporciona como contadora, mas tem essa possibilidade de fazer com que a criança viaje sem sair do lugar. Então a arte tem, né, esse poder transformador e um poder assim incrível mesmo de colorir, de dar sentido às vezes às coisas que a gente naquele momento não percebe. Então a arte, a música, a dança, o teatro, a contação de histórias, ela vem para fazer esse resgate. Ô Leda, sabe que eu tenho a minha curiosidade agora onde achar tanta história? Porque são mais de 20 anos contando muitas histórias para todas essas faixas etárias, né? Uhum. Onde você busca todas essas histórias? Porque são histórias diferentes também, né? Não é uma história que a gente tá acostumado no dia a dia, da Cinderela. Tem também, mas tem histórias diferentes. Da onde você encontra tudo isso? Menina, se eu te falar que eu, assim, todos esses, nos 22 anos de projeto, eu nunca contei a Cinderela ou um conto clássico. Olha. Porque, assim, isso tudo a criança já tem muito perto e de uma forma muito industrializada, né? Então, essa versão que a criança tá acostumada é com a Cinderela loira bonita da Disney. E não é essa Cinderela que eu acredito. Então, essas histórias, quando eu falo, né, nas oficinas, que os professores querem contar porque as crianças muitas vezes pedem. E por que pedem? Porque elas precisam resolver dentro delas alguns conflitos que os contos maravilhosos trazem a oportunidade da gente resolver. Então, que o professor, que o contador tenha a responsabilidade de se basear na versão integral da história, né? Então, que pegue lá o conto clássico original, que faça a sua adaptação de acordo com a faixa etária que vai trabalhar e que leia, que conte esse conto clássico. Mas voltando, respondendo a tua pergunta, e na verdade eu sou uma apaixonada por literatura infantil, né? Já tô começando a escrever o meu livro, um livro infantil bem interessante, porque é uma linguagem que fala muito comigo. E eu acredito que a literatura infantil contemporânea é uma literatura que ela potencializa o aprendizado da criança, ela valoriza, ela não trata a criança como um ser inferior ao adulto. Então, essa literatura eu acredito, sabe? Então, assim, o que eu escolho é o que eu leio e o que primeiro conversa comigo. Então, quando a história falou comigo, ela foi feita para crianças, mas ela trouxe um ponto de reflexão para mim, Leda, pessoa, então eu acho que essa história é interessante.
aí eu aposto nela. E aí eu vou estudando essa história, né? Eu quero entender cada vez mais, eu vou pensar no ponto de vista daquele personagem, depois do outro, depois eu vou estudar esse autor, o que esse autor vivencia, como que ele proporciona, como é que ele escreve tudo isso, para eu chegar nessa forma de contar. Mas nesses 22 anos, muitas histórias foram contadas e o projeto também, né? Foi se modificando, porque eu comecei levando opções para as crianças. Então eu levava, por exemplo, 5 livros. Olha, vocês querem ouvir esse ou aquele? Falei, puxa vida, mas como assim, né? Como é que eu vou, de certa forma, proporcionar ou ler algo que eu só queira? A criança também precisa querer ouvir aquilo, porque não é só para ser prazeroso para mim. Precisa ser prazeroso para quem ouve. Então, nesses 22 anos, eu fui testando ferramentas que fizesse com que ele hoje, né, com que chegasse hoje nesse resultado. De repente, a criança não escolher o que vai, mas ela vai assistir uma contação de histórias de uma forma mais teatralizada, totalmente. Sim. Então, ela tá vendo a narradora que, de repente, se transforma num personagem e que muda a voz e que muda o corpo, e o educador tá vendo tudo isso e fala, gente, ela não usa nada, é só ela com ela mesma, né, assim, com o corpo, sim, com essas ferramentas. Então eu acho que é uma construção mesmo, e sempre não enxergar o projeto e a leitura como um ponto final. Eu acho que é sempre uma vírgula, eu vejo sempre uma vírgula. Então eu leio muito livro infantil. Então eu gosto, é o que eu compro, o que eu gosto de consumir, é livro de literatura infantil, e aí eu vou descobrindo e já projetando sempre as próximas edições. Ou seja, né, ciclicamente dizendo, eu acredito que uma grande porcentagem, né, dessas crianças que assistem e que acompanham a contação de história da Leda vão também se constituir, numa grande parte delas, como contadores também, num futuro, como pais, né, algumas assim, não é, Leda? Exatamente, já fico feliz. Então, ou assim, que de repente se não se descubra como um contador ou uma contadora, sim, de histórias, mas que leia por prazer. Eu acho que só aí a gente já ou percebe. Para os filhos, para o futuro, para, né? Essas crianças que formarão famílias, isso, né? E aí então trazendo essas contações para dentro de casa. Isso é muito bonito. Exatamente. E a gente vê o brilho no olhar da Leda, né? A gente tinha comentado aqui fora do programa, fora do Hot News, que a Leda tem uma facilidade de expressão muito grande. Sim. E isso é muito bonito da sua parte, Leda. Muito obrigada. Parabéns. É gostoso ouvir a Leda, sim, falar, né? Pode contar uma história agora pra gente aqui. Não, a gente já tá aqui, ó. Já preparado. Então, tá bom. Leda, a gente quer agradecer muito, então, a sua presença aqui hoje, né? E nesse momento a gente abre espaço, então, para suas considerações finais. Eu quero agradecer. Que pena que já acabou, né? Queria falar muito mais. Quero agradecer aqui a oportunidade, né? De falar sobre a Hora do Conto. Quando a cada momento que a gente fala, realmente a gente reflete e a gente vai tomando mesmo consciência cada vez mais dessa missão, da responsabilidade que é contar histórias, né? É entender que tem ali uma plateia que de repente pode ou não ser fisgada pela leitura, pelo livro, pela boa literatura. Então, o que eu quero deixar, né, como mensagem é que cada pessoa se aventure, se coloque mesmo para descobrir, porque é um universo maravilhoso. A literatura infantil, ela é incrível e ela precisa ser cada vez mais saboreada. Então, no momento certo, com bastante prazer e compartilhada com toda e qualquer pessoa. Então acho que essa é a maneira que eu quero me despedir, e agradecendo e convidando a todos para estar sempre perto da gente, que a gente vai, né, tem Piracicaba para acontecer, tem outras tantas coisas, mas Lençóis viaja com a gente aqui na mala, na nossa história, da história da Hora do Conto. Muito obrigada, viu? A gente Muito aqui bem. agradece. Recebemos hoje no Hot News Entrevista a idealizadora e produtora do projeto A Hora do Conto, Leda Fernandes. Você pode encontrar essa entrevista disponível no site tvhotnews.com.br, no podcast do Spotify e também nas plataformas sociais digitais da Hot 107, como YouTube, Instagram e Facebook. Até a próxima e obrigado pelo carinho da sua audiência.